Vem comigo. De novo, o professor Willis vai estar trabalhando aqui, ó, o PET 2 de Física, terceiro ano, né? Plano de Estudos Tutorado do segundo ano. Essa matéria, vamos ver na semana 3 e semana 4, é eletrodinâmica, tá? Não se esqueça, gente, de quando acabar de assistir o vídeo, vai lá em comentários e coloca o seu nome, tá? Coloca assim, professor, meu nome é fulano de tal, beleza? Coloca o seu nome. Vamos então para frente. Então, corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma ordenada em um condutor elétrico sólido ou em solução iônica. Essa é uma grandeza fundamental em física, pois sem a corrente elétrica não seria possível, por exemplo, fazer funcionar qualquer aparelho ou eletrônico. A corrente elétrica é I igual a Q dividido por T. O Q é a carga elétrica. Como calcula a carga elétrica? N vezes E. O E é a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O T, o tempo em segundos. O I é a intensidade da corrente elétrica, que no SI a unidade é o ampere, representado pela letra A. Existem dois tipos de corrente, né? Os tipos de corrente, dois tipos, a contínua e a alternada. Pilhas e baterias são contínuas. As tomadas das residências e das empresas é o que? Alternada, quer dizer, a energia que chega da sua casa, ela é alternada, ela tem uma diferença, tá? Ela é alternada, ela muda o fluxo, ela chega a 110 até 127 volts, tá bom? A corrente elétrica é dita contínua quando o seu sentido no circuito é único. Também não muda o valor, né? Uma pilha é 1,5 volts. Você coloca, você sempre dá 1,5 volts. A alternada, não. Corrente alternada. Né? A corrente alternada é um tipo de corrente elétrica em que o fluxo de elétrons que atravessa um condutor tem sentido variando, possuindo as características de ser variante no tempo, ou seja, não segue um sentido único, tá, gente? Não segue um sentido único. Beleza? Vamos para frente. Tem muita aula hoje. Exemplo 1. Vamos fazer um exemplo 1 usando o cálculo de corrente elétrica. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma secção transversal em 1 minuto. O tempo é dado em segundo. 1 minuto é igual a 60 segundos. 5 amperes é a corrente elétrica. Para achar a carga, né, que eu falei, o I é igual a 5 amperes, eu quero a carga, o tempo é 1 minuto, igual a 60 segundos. Então, I igual a Q dividido por T. Para me achar Q, eu passo o T para multiplicando. Ó, I vezes T. 5 vezes 60, 300 coulomb. Tranquilo, gente? Vamos para frente. Vamos agora falar de circuitos elétricos. O que é um circuito elétrico, né? Circuitos elétricos são simples e aqueles mais compostos, né? Vamos lá. Circuitos elétricos simples são compostos por uma fonte de energia elétrica, também chamada de fonte de tensão, uma pilha, por exemplo, bateria, né? E um dispositivo com propriedades resistivas, chamado de resistor. Uma lâmpada é um resistor, um chuveiro é um resistor, exemplo, né? É um exemplo de resistores, dispositivo que funciona com um resistor. Então, são exemplos de resistores. Vamos lá, circuito simples. Olha, eu tenho uma fonte, uma pilha,
positivo, negativo, eu liguei na lâmpada e a lâmpada vai acender. Esse é um circuito simples. Eu tenho os componentes, eu tenho um resistor, eu tenho uma fonte, tá? Ela está fechada porque está passando corrente elétrica. Então aqui é um circuito simples. As leis de Ohm, né? Existem dois tipos de leis de Ohm, tá? A primeira lei e a segunda lei. As leis de Ohm permitem calcular a importância, né? Ou a importância das grandezas, tá bom? Física, como a tensão, corrente e a resistência elétrica. Então, a lei de Ohm, a primeira lei, fala que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, desculpa, gente, vezes a corrente, tá? Então aqui, ó, o U é a tensão, dado em volts, o R é a resistência, dado em ohm, e I é a corrente elétrica. Vamos para frente. Exemplo 2 de resistores. Um exemplo fácil aqui, ó. Um resistor de 100 ohm é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. A DDP, que é a tensão entre os terminais do resistor em volts, é igual a... Então, nós temos o resistor, que vale quanto? 100 ohm. Nós temos o que mais? Nós temos a corrente, né, que é 20 mA. Então, tá aí, ó. Eu quero o U, eu tenho a resistência, eu tenho a corrente, miliampere. Esse M minúsculo é 10 elevado a menos 3 ampere. Então, é só multiplicar. 100 vezes 20 vezes 10 é menos 3. 100 vezes 20, 2000 vezes 10 é menos 3. Eu ando a casa 3 vezes 2 volts. Tranquilinho? Vamos para frente. A associação de resistores, gente. A associação de resistores. Existe associação em série, você vai somar R1 mais R2 mais R3. Olha, associação em série. Está aqui, ó. Eu tenho uma fonte, eu tenho resistores ligados no mesmo fio. Olha só. Aqui é uma associação de resistores em série. R1 mais R2 mais R3. Tranquilo? Vamos para frente. Associação de resistores em paralelo. 1 sobre R1, a resistência equivalente, que é a soma das resistências, tá? É 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Olha, aqui a corrente vai, passa para cá, segue corrente, quer dizer, a corrente subdivide. Essa corrente subdivide, então, esse resistor, né, essa associação aqui, ela é associação em paralelo. Para me calcular a resistência equivalente, é 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Tranquilo, gente? Vamos para frente. Exemplo de associação de resistores. Olha só aqui, gente. Ó. Vamos lá. O exemplo está aí. A diferença de potencial entre os terminais de uma associação, que é essa daqui, em série de dois resistores de resistência 10 ohm e 100 ohm, é 220 volts. Então eu falei que aqui é 10 ohm, aqui é 100 ohm e aqui é tensão, uma bateria de 220, uma fonte de 220 volts. Qual é a resistência equivalente? É só somar. Está em série? 10 mais 100, 110. Então, qual a resistência equivalente? 110 ohm. A corrente elétrica é o 110, né, que é o I. A tensão, que é o U, é 220, 220 dividido por 110, que dá 2. Tranquilo? Vamos lá então, só para explicar direito. Resistência, a soma das resistências em série é R1, R2, que dá 110 volts. A tensão, né? R vezes I, R vezes I. Sabemos que o U da associação é de 220 volts. Então seria 220 igual a 110 vezes I. Me achar o I, eu passo 110 para lá, que me dá 2 amperes. Tranquilo? Exemplo 2. Olha o exemplo 2. 3 lâmpadas têm resistências respectivamente iguais a 100 ohm, 100 ohm e 200 ohms. E estão associados em série. O que é associação em série? Eu vou somar. Lembra disso, tá?
associadas em série em um circuito percorrido por uma corrente de quanto? De 0,5 ampere. Letra A. Qual é o valor da resistência equivalente? Isso é somar. 100 mais 100 mais 200, 400 ohm. Qual é a tensão do circuito? A tensão U, que é R vezes I. O R vale quanto? 400 vezes 0,5, que dá 200. Se tirarmos uma lâmpada, o que acontece? Se eu tirar uma lâmpada daqui, as outras vão apagar porque estão em série. A corrente não muda. Se fosse paralelo, eu posso tirar qualquer lâmpada e as outras continuariam acesa. Então vamos lá, só para vocês verem. Então aqui, ó, a resistência equivalente é somar 100 mais 100 mais 200, que deu 400 ohm. A tensão é multiplicar a resistência vezes a corrente, deu 200 volts. E se tirarmos uma lâmpada, as outras irão se apagar. Tranquilo? Vamos para frente, exemplo 3. Olha, o exemplo 3. 3 resistores idênticos de 30 ohms estão ligados em paralelo. Se está ligado em paralelo com uma bateria de 12 volts, determine a resistência equivalente. Olha, se estão ligados em paralelo, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. 1 sobre 30 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 30. Olha, 1 mais 1 mais 1 deu 3 sobre 30. Soma de frações. Denominadores iguais, conserva-se. Aí você vai inverter. Olha, 30 sobre 3, a resposta é 10. Gente, não se esqueça de colocar o seu nome lá no finalzinho da página, lá no finalzinho, lá na conclusão, lá nos comentários. Coloque o seu nome, tá, gente? E você tem agora a capacidade de fazer as atividades do PET. Assista várias vezes, tá? Assista várias vezes essa explicação, porque tudo que está lá, o professor Williams explicou aqui. Bons estudos!